Fala pessoal, agora a gente vai, tentar trabalhar aqui a questão de LTA, LTB, e regiões de interesse. Pessoal, região de LTA, LTB, o Walbrooks ele não é muito rígido, nessa parte aqui desse ensinamento. Algumas vezes, pessoal, vai ficar faltando 30 pontos para chegar na região, né? E outras vezes ele vai fazer o toque exato, mas assim, principalmente os dois primeiros toques, por exemplo, se a gente vai ligar uma LTA, eu vou buscar uma máxima, eu vou buscar, uma máxima mais alta. Lógico que aqui teve uma região de topo duplo, Isso aqui também é uma LT, pessoal? É uma linha horizontal, Vai servir como suporte e resistência, Então, se o preço chegou aqui em determinado momento e ele acabou tendo ausência de continuidade, pessoal? Faltou ele renovar a máxima aqui, Então a estrutura de alta que vinha sendo mantida aqui a partir desse ponto, ela pegou e começou, a fazer uma movimentação diferente, Quando o preço chega aqui na próxima vez, pode ser que os vendedores que ingressaram nessa movimentação e os compradores que resolveram sair das suas posições compradas, que é uma venda aqui, e voltou a recomprar aqui embaixo, saiam novamente da posição e entrem vendidos aqui de novo. Então, esse é o porquê essas regiões elas acabam sendo interessantes de maneira horizontal. E existe também a questão da LTA e da LTB com a movimentação é, ligada aqui mais para vertical, que aí ela vai ficar com angulações diferentes. Então aqui você tem a máxima de um movimento, aqui você teve uma outra máxima de movimento, e o preço chega uma terceira vez aqui nessa LTA, e aqui uma quarta vez o preço chega a tocar essa região. Você ligou os dois primeiros toques. Quando o preço chega numa terceira vez, você tem aqui uma wedge, você tem aqui uma continuidade da wedge, principalmente quando os preços chegam muito rápido nessas regiões, normalmente é quando mais eles vão falhar. Por quê? Porque eles não vão estar ancorados pelas médias móveis. Então a questão de linha de tendência, pessoal, a gente vai ligar, porque a gente não sabe exatamente quando que a gente vai utilizar essa movimentação. Aqui você tinha uma mínima, depois você teve essa mínima aqui, que foi uma mínima mais baixa. Essa mínima aqui, comparada com essa mínima, é uma mínima mais baixa. Depois o preço vem e faz um novo toque nessa região. Então é interessante que vocês usem esse contexto de LTA, LTB com os gatilhos. Depois a gente vai trabalhar a questão de filtrar essas entradas em time frames menores, no M2, às vezes até mesmo no M1, quando a volatilidade está muito alta, buscando entradas com stops cada vez mais baratos, com o contexto, pessoal, claro, nada sem um contexto. Você tem uma máxima aqui, você tem outra máxima aqui, o preço não chegou nessa região, pelo menos não até agora. Aqui você tem uma mínima, aqui você tem uma segunda mínima, aqui você tem uma terceira mínima, e aqui ele quase chega nessa região. Não chegou a tocar, porém, como vocês podem ver aqui, é quase que a região de toque. Então, assim, não sejam tão rígidos quanto a isso. Claro que quando ele chega é melhor, 1000 vezes melhor, ou se ele viesse abaixo e voltasse a subir, seria ainda mais tranquilo, da gente trabalhar essa wedge, trabalhar esse toque nessa linha de tendência. Isso daqui, pessoal, vocês têm que estar fazendo. Às vezes meu gráfico fica bem poluído, mas eu sei o porquê que cada linha está ali, Eu sei a razão da movimentação de cada linha, E principalmente em dias mais laterais, isso daqui acaba sendo muito útil, Porque quando chega, você liga, a gente vai ver o primeiro e vai ver o segundo movimento, e a gente vai fazer essa ligação.
Quando o preço chega uma terceira vez nessa região, a gente vai observar. Ali é aquilo que o Walbrooks chama de wedge, né? E o Walbrooks ele traz, né, uma informação quanto à probabilidade que 80% dos rompimentos de linha de tendência eles falham, certo? Isso é um dado trazido pelo Walbrooks, beleza? Se 80% do rompimento das linhas de tendência falham, quer dizer que 8 em cada 10 vezes, né, eu tenho que estar preparado para que isso daqui possa me trazer um movimento altista, né? Então, ele fez uma puxada, fez duas puxadas, e na terceira puxada ele forma uma wedge. Se tivesse uma quarta também, a gente vai observar. Depois da quarta em diante, pessoal, esse movimento já fica um pouco mais complexo, né? Já não compensa às vezes você pensar tanto que essa região ainda vai segurar o preço, tá? A terceira vez acaba sendo mais interessante, a quarta vez também muitas vezes é bem interessante, e em muitos momentos vocês vão ver isso daqui, né? Às vezes ele chega a gerar até uma reversão de movimento, tá? Então a gente precisa estar atento para essa questão de ligar, né, linhas de tendência, de observar o comportamento do preço, né, quando ele nos der, né, esse tipo de oportunidade, né. Aqui, por exemplo, você poderia ter ligado aqui, poderia. Ficou interessante? Até que não, né, o preço continuou trabalhando aqui em cima, né. Isso daqui realmente vai ser, né, tentativa de buscar entender movimentações. Aqui, ó, ele chega. Aqui não é o ED, tá, pessoal? Isso aqui é só uma LTA. O ED, como foi mostrado no vídeo do Walbrooks, ela precisa dessa inclinação, né? 3 toques chegando nessa região, né? Aqui, para a gente pensar, né, em movimentos de reversão. Aqui é só uma LTA, né? E muitas vezes o preço ele segura trabalhando em cima dessa LTA por bastante tempo. Então a questão de vocês utilizarem a questão de linha de tendência é bem interessante. Seja para vocês, né, marcarem um canal, né, de alta, tem um primeiro fundo, tem um segundo fundo, né, e se o preço viesse uma terceira vez aqui e deixasse um gatilho de compra como esse aqui, seria interessante, né, você pegar o gatilho de compra a favor da movimentação da LTA, né. Muitas vezes, né, vocês vão ver que linhas de tendência são rompidas, afinal elas são, né, feitas para serem rompidas, né, pessoal? O preço vai bater uma, duas, três vezes. Aqui já teve o rompimento direto, voltou para fazer um pullback aqui na região de troca de polaridade, né? Onde era suporte, aqui passa a ser resistência, né? E o preço acaba tendo continuidade na baixa, tá? Uma máxima mais alta, outra máxima, né? Uma mínima, outra mínima, né? Então, se o preço vier, né, para essa região aqui, né? Aqui já teve o fechamento do mercado, mas se o preço viesse deixar um terceiro toque aqui, seria interessante, né? Então, linhas de tendência é o ideal que vocês façam. A gente não sabe quando a gente vai utilizar um fundo mais baixo. Se o preço tivesse vindo até aqui, seria um excelente pensamento, né, de um momento de reversão, de um pensamento, uma movimentação de alta. Então seria um ponto interessante para a gente filtrar uma entrada, né, e buscar gatilhos dentro desse cenário, né. Aqui ele não chegou, né, nessa região, né, ligando apenas as máximas, né. Mas o ideal é que você fique, né, fazendo sempre que você vê algum tipo de movimentação, né, e você se prepare. Quando que você vai utilizar muito mais isso? Em dias mais laterais, né, pessoal? Em dias mais consolidados, que são quando as médias estão flats, né, ou você está vendo uma sequência de inside candles, né, você está vendo que não está tendo continuidade em movimentação, né. Quando não está tendo continuidade de movimentação, o preço tende a falhar rompimentos. Então, se você tem, por exemplo, um toque, um segundo toque, quando ele chegou a terceira vez nessa movimentação, ele acabou não rompendo, gerando uma movimentação de alta, mas foi para o dia seguinte. Então, aqui eu estou só demonstrando para vocês que
ligar linhas de tendência, né? E como, né, essas linhas de tendência às vezes, né, nos auxiliam, por exemplo, numa saída de movimentação também, né? Você tinha aqui uma LTB, né? Você tinha aqui o preço trabalhando dentro de um canal de baixa. Então, se você percebeu que teve essa movimentação, e se você entrou vendido aqui por conta desse gatilho, com stop aqui, era interessante e inteligente você fazer a realização aqui, né, pessoal? É um terceiro toque, né, de linha de tendência. Né? O preço pode só se manter trabalhando dentro dessas linhas de tendência. Né? Muitas vezes vocês vão ver algumas wedges extremamente inclinadas, né? O preço chega e faz um terceiro toque nessa região com ela extremamente inclinada. Outras vezes nem tanto, né, pessoal? Então é ligar máxima. Você tem uma máxima aqui, você pode ligar essa máxima com essa máxima. O preço chega nessa região aqui, ele para, né, de subir, começa a deixar inside candles, né, que é aquilo que o Wall Brooks vai nos trazer como lateralidade, né, que não tem gap, né, pessoal? Aqui tem gaps. Gap aberto, né? Gap aberto. Aqui de novo gap aberto. E aqui acabou o gap aberto e o movimento acabou revertendo, tá? Fazendo uma boa pernada de baixa aqui, né? Vindo até mais que 50% dessa movimentação. Em alguns momentos a gente tem que reajustar, né? Por exemplo, se eu faço inicialmente essa LTA aqui. O preço vem, rompe, né? Faz ali a questão de quase um falso rompimento. E ele tem continuidade depois e tem um ponto de parada aqui. Se no próximo momento, né, ele vem para testar mais abaixo, algo mais próximo dessa região, é compensável apagar essa daqui, né, que gerou esses dois pontos iniciais, e deixar essa daqui religada. Mas como vocês podem ver, aqui ele veio, falhou, frustrou essa região, né, volta a subir e ele novamente acaba segurando na região desses dois pontos iniciais aqui. Então, linhas de tendência, pessoal, é tudo aquilo só para que vocês tenham um pouco mais de clareza, às vezes, dentro de algumas operações. É buscar sentido, né, dentro de operações. Né? Linha de tendência. Né? Quando ele chega na região da linha de tendência, ele acaba gerando uma movimentação diferente, né, de um rompimento. Como vocês podem ver, realmente a maior parte das vezes, né, o preço acaba respeitando a questão da linha de tendência, né, às vezes por um longo período, né, e às vezes nem tanto. E às vezes você consegue ver, né, linhas de tendência em espaços menores, né, uma puxada, duas puxadas, uma terceira puxada, o preço gera um repique, né. Onde mais aqui a gente pode verificar aqui uma linha de tendência, aqui bem mais estreito, né, pessoal? Uma puxada de alta, uma segunda puxada de alta, uma terceira puxada de alta. Depois, o preço, o pregão fechou, né, e no dia seguinte abriu embaixo. Vamos ver aqui mais movimentações. Em dias assim, pessoal, né, que são dias mais consolidados, são extremamente interessantes, né? São os dias que elas acabam fazendo mais sentido, né? Tanto de alta quanto de baixa, né? Aí você pega mínimas e você vai ligando, né, essas regiões, né? Aí é quando realmente você vai ver que o uso, né, dessa ferramenta é extremamente interessante, né, pessoal? Aqui você ligou essa mínima a essa mínima, né? Quando chegou no terceiro toque, quarto toque nessa região, quinto toque nessa região, sexto toque nessa região, ele foi respeitado, né? Então, linhas de tendência. Aqui você ligou com essa outra mínima, o preço chega aqui e depois novamente aqui, né? Não deixa gap nessa região, né? Vira apenas inside candles, né? Ausência de gaps, depois a gente reverte já deixando um gap aqui nessa região, demonstrando o interesse comprador, né? Então, um, dois, três toques, né? Uma wedge, né, nessa linha de tendência de alta. Depois o preço vem a reverter, né? Faz uma movimentação incrível para baixo.
Lembrando que a gente está olhando o gráfico de 5 minutos do mini índice, tá, pessoal? Dá para ver aqui, ó, o ativo que está aberto. Aqui, né, pessoal, linha de tendência de baixa, foi rompido, depois trocou polaridade, ó. Esse topo com esse aqui. Ele chega uma terceira vez aqui, exatamente na região a respeitado, tenta romper, volta, aqui ele finalmente rompe, depois ele volta, trocando polaridade, né, com essa região. Então essa região que muitas vezes aqui anteriormente foi, né, resistência, aqui e aqui passa a ser suporte, né, ligando mínimas, né, pessoal. Essa mínima com essa outra mínima aqui, aqui com essa, né, ele fez uma movimentação de alta, né, uma puxada de baixa, outra puxada. Nessa terceira puxada ele chega aqui nessa região, né, aqui praticamente fundos idênticos, né. Então essas linhas elas vão te auxiliar, né, a tomar decisões, né, com base na movimentação do preço, né. Você vai identificar que às vezes o preço está trabalhando dentro de um canal, né. Fica mais fácil de você visualizar a movimentação do preço, identificando, né, onde estão, por exemplo, a possibilidade das suas, né, extremidades, né. Então você tem que realizar esse exercício aqui, né, que eu estou demonstrando aqui junto com vocês, né, por várias e várias vezes, né, até que isso, né, se firme, fique fácil, né, de você realizar. Além disso, também é interessante a gente trabalhar rompimento, né, pessoal, de LTA e LTB, certo? Rompeu, uma boa barra, gap, né, movimentação para baixo, né. Aqui você tinha possibilidades, né, bem, né, acabou sendo, demonstrando aqui um canal que foi rompido aqui, né. Mas é interessante vocês fazerem isso, fazer esse backtest aqui, idêntico a isso aqui que eu estou fazendo, é para vocês praticarem, né. Opa, tem uma mínima aqui, tem uma mínima mais baixa aqui, pouca coisa. O preço vem, chega uma terceira vez nessa região, olha o que acontece, né. Então a gente vai buscar, mais na frente a gente vai trabalhar a questão dos filtros, né, de buscar gatilhos de entrada, por exemplo, nessa região aqui, tá. Aqui você também tinha uma linha de tendência de baixa, né, que formaria um certo canal aqui, né. O Brooks também nos traz que a maior parte do tempo o preço está trabalhando dentro de canais, né, então cabe a gente a identificar esses canais, né, e utilizar da melhor maneira possível, né. Então façam esse exercício, né, pessoal, de ligar linhas de tendência, viu mínima mais alta, viu outra mínima, você liga, né, porque se o preço chegar até aqui, você só viu isso daqui inicialmente, certo? O preço está desenvolvendo. Se o preço volta até aqui e deixa um gatilho de compra, né, fica mais claro para você que o preço testou essa região, né, e voltou a subir, ganhou força. Aqui ele nem chegou, né, na região, mas é interessante você manter, né, essas marcações. Não deu certo, não precisou usar, a gente apaga, né, a gente apaga para o gráfico não ficar tão poluído. Aqui ele fez uma movimentação, uma puxada, duas puxadas, depois ele faz uma pequena puxada aqui, já é um pequeno reteste, já 4 barras após, né, isso aqui. Só ligando essas duas aqui não tinha o que fazer, né, ele acaba não chegando nessa região. Aqui só ligando essas máximas também acabou não chegando, né, pessoal. A não ser que você não seja tão rígido, né, aí você chegaria a pegar essa região. E eu confesso que eu gosto de quando o preço ele realmente toca, né, as mínimas, né, um fundo, outro fundo, né, e ele vem deixar isso aqui. Eu confesso que eu opto, né, por pensar melhor nessas aqui, né, que é quando o preço chega, rompe, ou se ele apenas toca, né, ou ele fica muito próximo apenas de tocar, né, muito distante não. Mas quando ele faz esse tipo de movimentação aqui eu gosto bastante, até porque faz muito sentido, por exemplo, eu pensar numa compra aqui, né, principalmente se eu conseguir filtrar essa entrada pelo M2 ou pelo M1, pegando às vezes uma entrada bem aqui com um stop bem curto, né, como você tem a possibilidade de pegar uma movimentação bem ampla.
E isso você só vai conseguir fazer, né, se você tiver contexto, né? Porque quando você tem contexto fica mais fácil. Uma máxima, outra máxima, outra máxima, né? A situação inversa. É uma LTA, né? O preço vem trabalhando dentro desse range aqui, né? Ó, certo? Você tem aqui uma LTA, né? Uma linha de tendência de alta, um canal de alta. E quando o preço ele chega aqui nessa região, né, pessoal? Aqui foi a abertura já de um novo dia com essa barra. Ele abre positivo, né, aqui em cima e fecha aqui embaixo. Opa, né? Eu tenho a região de um terceiro toque. Então, se eu achar uma entrada aqui em cima, por aqui, para mim vai ser bem interessante, né? Afinal de contas, eu tenho uma wedge aqui, né? Então, eu posso buscar aqui uma entrada com stop curto e um alvo, né? Pelo menos aqui no fundo desse canal, inicialmente. Né? Aí depois ele deixa um topo mais baixo, quebra a estrutura de alta, né? Que vinha sendo mantida, né, já somando as coisas. Topo mais baixo, né? Aqui a gente também pode filtrar por entradas, né? Buscar stops menores do que pelos 5 minutos, né? Beleza? Então essa é a ideia de vocês estarem, né, ligando linhas de tendência. Vocês podem ver, a gente pega aqui vários dias, né, e essas movimentações elas se repetem, né? Você ligar fundos, né, um toque, outro toque, né, chega nessa região, chega nessa região, chega nessa região, por isso acaba fazendo uma movimentação, né, diferente do que um rompimento real, né? Aqui não deixou gap, né, pessoal? Tenta romper, a próxima barra volta, né? Deixou aquele exemplo que eu tinha falado, né? Ele tenta fazer o rompimento, a próxima barra ela volta, né, para dentro do range e o próximo movimento dá continuidade de alta. Então isso aqui o Walbrooks ele classifica como falso rompimento, tá? Por quê? Porque não deixou um gap fora da região. O que você queria ver? Você queria ver uma barra com a sua mínima e máxima fora da região a ser rompida, tá? Aqui também, né, pessoal? Um topo, outro topo, chega na região, o que o preço faz? Volta para mínima, né? Então, eu espero que eu tenha dado exemplos, né, suficientes para que vocês passem, né, a partir de então, né, um fundo, outro fundo, aqui, né, esse fundo, com esse fundo, né, chega nessa região, não tem nem rompimento, né, nem fechamento abaixo, você vê uma reversão, tá? Então, tracem linhas de tendência, observem o comportamento do preço, né, a partir dessas linhas de tendência. Você sempre vai ligar inicialmente dois pontos, né, que é o que a gente tem essa mínima, depois eu tenho essa outra mínima, né, aqui, e aqui você viu, né, o rompimento dessa região, rompimento com essa barra, né, rompimento real, aqui tem o gap, né, o espaço aberto entre a linha de rompimento e o espaço rompido, né, a máxima desse candle e o espaço rompido, né, então continuidade do movimento, né. Aqui você também tinha mínima, né? Você poderia ligar essas duas mínimas, o preço chega aqui numa terceira puxada, né, pessoal? Uma, duas, terceira puxada, ele acaba fazendo um repique de uma barra só, né? E depois aqui outra possibilidade, né? Então vocês vão ligar máximas, né, para identificar a movimentação, essa máxima, essa outra máxima mais baixa aqui, essa máxima com essa máxima aqui, né? Para verificar, né, o que a movimentação do preço acabou, né, te trazendo. Aqui ele rompe, né, rompe essa região, faz pullback, troca a polaridade, aqui onde era resistência, né, aqui passa a ser suporte. Aqui você tem uma nova possibilidade, né, que ele já abre no dia seguinte acima. Aqui você tem duas mínimas, né, essa puxada, depois o preço volta, testa de novo, e ele vem fazer um terceiro toque nessa região, né. Aqui você consegue até enquadrar num determinado canal, né, de leve baixa, né. Então a ideia é que vocês, né, utilizem essa informação, né, lógico que também observando, né, dentro de regiões laterais, né, essa máxima, né, região de resistência, em seguida aqui troca de polaridade, virou, né, suporte para essa movimentação, né.
quando vocês conseguem, né, às vezes casar, né, mais informações, aí é melhor ainda, né? Digamos que o preço tivesse vindo até essa região aqui, seria fantástico para você pensar se você vendeu, para você sair da movimentação e para você repensar já, né, uma compra, né, um movimento contrário àquele que você vinha fazendo, né? Então, de maneira inteligente você assimila isso e começa a utilizar isso a seu favor, né? Então vocês, a partir de então, tracem, né, essas linhas de tendência. Eu espero que vocês tenham conseguido visualizar. Às vezes demora, às vezes é de um dia para o outro, às vezes é de 2, 3 dias para o outro, né, essa movimentação. Um fundo, né, outro fundo, outro fundo, certo? Uma mínima mais baixa, outra mínima mais baixa. Gerou uma movimentação de repique. Então, se você está vendido aqui, por exemplo, nessa barra, se você pensou em utilizar esse gatilho em cima de uma all-edge, né, você tem que perceber aquilo que você fez e sair rápido, né, pessoal? Pelo M5, isso daqui não seria uma entrada interessante. Por quê? Porque você está no terceiro toque, né, de uma linha de tendência. Então, você viu 2 pontos, você vai ligar e observar para ver o que vai acontecer, né, quando o preço chegar na região do terceiro toque, né? Então eu espero ter convencido vocês de que, né, essa movimentação é interessante de vocês estarem, né, analisando. E conforme for decorrendo o curso, né, a gente vai demonstrar isso daqui nos time frames, né, já com o apoio das médias. Mas a princípio eu quero que vocês observem isso dessa maneira, né? Regiões de interesse, né, pessoal? São regiões onde o preço para, né? E se a gente tem a informação de um profissional, né, dessa área, eu estou falando aqui do Al Brooks, né, pessoal? Que não é um cara que inventou um negócio de agora, é um cara que tem mais de 30 anos de mercado, né? E ele nos cita que isso daqui é uma wedge, que isso daqui tem 80% de chance de falhar, então eu tenho que voltar, né? 80% de chance de falhar quer dizer que eu tenho 8 de 8 em cada 10 vezes o preço vai voltar, então eu tenho que estar preparado para comprar esse tipo de movimentação se ele me der os devidos sinais, né, pessoal? Caso ele me dê os devidos sinais, né, aqui, né, mínima mais baixa, né, o que o preço faz? Chega novamente na mesma região, né, e ele repica, né, pessoal? Faz um repique muito bom. No começo, pessoal, quando eu comecei a ler e estudar o Brooks, eu operava só com a média móvel de 20, né, gráfico mais seco, né, e tentando entender essas movimentações do All Brooks, gaps, né, gaps abertos, quando ficam essas regiões, né, somando isso com o que ele ensina, né, no começo eu deixava a ordem de compra aqui já, stop aqui de 200, 300 pontos, e 8 em cada 10 vezes realmente a gente acaba acertando, né? Não é algo estúpido de se fazer, né? É algo de certa forma até inteligente. Por quê? Porque você está utilizando, né, a probabilidade a teu favor, né? Mas a gente vai fazer algo um pouco melhor que isso, que é para não cair nas 20%, né? E aí a gente busca, né, sinais, padrões de reversão em time frames menores, né, para poder, né, tá utilizando essa ferramenta, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 vezes. Você não viu o sinal de reversão aqui, né, pessoal? Você tem esse gatilho aqui posterior, né? Mas se você observar aqui no próprio 1 ou 2 minutos, vocês vão ver que ele continuou essa movimentação de baixo até aqui. Deixou um gatilho mais ou menos aqui, né? No 1 minuto. Né? E aqui ele só trocou polaridade. No dia seguinte ele acaba abrindo no gap de alta, né? Terceiro toque de uma wedge. Então, às vezes, até para o dia seguinte, essas movimentações deixam alguns reflexos quando elas têm esses fechamentos. Isso que eu estou falando para vocês é só vocês realizarem, né, backtest, né, backtest disso, né, de fechamento, né, de quem, isso que eu acabei de dizer, vocês vão acabar comprovando, né, essas movimentações, tá? Nem sempre é rápido, né, pessoal? Às vezes o preço começa a fazer inside candles na região, quando que você começa a ver movimentação? Depois que você vê um gap, né, aberto, né?
segundo rompimentos via a leitura do Walbrooks, né, pessoal? Então, espero que eu tenha conseguido, né, me fazer entender com essa questão de linhas de tendência, né, que vocês passem, né, a ligar. Então, você vai ligar a mínima na mínima. Se o preço chegar uma próxima vez nessa região, você vai observar, né? Você vai ligar duas mínimas, você vai ligar duas máximas, né? E você vai observar aquilo que o preço vai fazer, né, ao chegar, né, nessas regiões, né? Então você sempre vai pegar uma máxima com outra máxima, né, uma mínima com outras mínimas, né? Aqui você poderia fazer essa ligação, né? Aqui você tem uma mínima mais baixa, o seu preço vem aqui depois, né, acaba podendo te trazer alguma vantagem, né, frente a outros traders. Então é exatamente essa a ideia, que você consiga melhorar a sua leitura, né, que seu contexto seja melhor do que o de outras pessoas, né, e você consiga realizar, né, mais pontos do que outras pessoas também, né, uma mínima mais baixa, terceiro toque na região, né, o preço acabou repicando, né, para alta mesma situação, né, você acaba vendo que muitas vezes o preço acaba fazendo esse tipo de movimentação. Então é interessante que você passe, né, a deixar marcado, né, essas regiões. Quando a gente vai utilizar? Quando o preço nos der a oportunidade, beleza?